tem os biomas principais do Brasil. Se nós olharmos, nós vamos observar que a Amazônia ela tem 40% do território. Tem 40%, 44%, 45%. E essa floresta amazônica, ela se estende por outros países e por outros estados brasileiros. E essa região que avança a floresta, a gente chama de Amazônia Legal, tá? Porque ela não se restringe só ao estado da Amazônia, tá? É Acre, Amazônia, tá? Roraima, Rondônia, temos o norte aqui do Mato Grosso, temos o Pará praticamente inteiro, tá? O Amapá e um pedacinho aqui do Maranhão. Na América do Sul também, a gente vai encontrá-la em outros estados, melhor, outros países, tá? É interessante que o limite da Amazônia, ela vai estar aqui, ó, nessa região onde a gente vai encontrar os Andes, sendo que também uma parte da Amazonas, no início dos Andes ali, a gente também encontra uma floresta um pouco mais alta. Quando a gente fala de floresta amazônica, a gente não está falando de uma unidade de floresta. A gente não está falando de uma floresta igual, quando a gente olha aquelas fotos, aquela copa, aquelas árvores enormes. Isso é uma parte da floresta amazônica. Talvez a maior parte dela. Mas nós temos 3 estratos, tá? Ou 3 níveis de floresta. Ou, em alguns lugares, vocês também vão ler sobre degraus. Por quê? Porque aqui nós temos um corte do relevo amazônico. Então, você pode ver que aqui a gente tem o Planalto das Guianas. Se eu voltar um pouquinho aqui, ó, tá vendo? Seria mais ou menos nessa região. A gente tem um corte, a gente tem um rio amazônico aqui, tá vendo? Que é dentro de uma bacia sedimentar, quando a gente fala em relevo, e dentro dessa bacia sedimentar é que se formou parte dessa floresta amazônica, tá? Então, nós temos aqui 3 tipos de matas. A mata que está sempre embaixo d'água, que é o que a gente chama de mata de Iguapó. A gente tem a mata da várzea, que é a mata que ela fica um período do ano cheia de água, pela enchente dos rios, pela cheia dos rios, e um outro período, um período maior, que ela fica sem água. Então, essa floresta aí é uma floresta também de árvores grandes. E temos a maior parte da floresta, que é o que está no Planalto da Amazônia ali, que é a floresta de terra firme, porque ela, em geral, não é atingida pelas cheias dos rios. A gente tem a mata de Igapó, a gente tem a mata da várzea e a gente tem a mata de terra firme. Só para a gente ter uma noção que essa região da Amazônia, ela é uma região também que você vai encontrar várias depressões relativas, né, ao território. A gente vai encontrar uma planície, que é onde você tem o rio da Amazônia, outros rios, e a gente tem também planaltos, por exemplo, grande parte desses rios amazônicos, eles são também rios de planalto, grande potencial para hidrelétrica, geração de energia. Isso aí também, de novo, é só uma diferenciação de tamanhos, por isso que alguns autores chamam de estratos, outros de degraus, outros de níveis, porque se você olhar, quanto mais para a terra firme você vai indo, mais alto vai ficando, até porque a terra firme está no planalto, né? Diferente da mata de Iguapó, que está numa depressão onde os rios se encontram, que é a mata de terra firme. É essa copa que a gente vê, né, que é grande parte dessa floresta. As árvores delas têm aquelas folhas sempre verde, e que essas folhas, elas são próprias para evaporar, transpirar. E essa transpiração dessa floresta é que cria esse mar aí de água que a gente tem. Alguns biólogos falam em oceanos de água sobre a Amazonas, outros falam em rios da Amazônia, porque eles formam também correntes com muito carregadas de umidade, e essas correntes elas se distribuem ali a partir do Equador, tanto para equilibrar os biomas da América do Norte, como para a América do Sul, né? Então, ela fica ali naquele meio,
distribuindo uma umidade dentro do planeta. É um erro muito grande, apesar de toda a floresta, nós usarmos o termo a floresta como pulmão do mundo. Isso aí, toda o oxigênio produzido por essa floresta é consumido nessa floresta mesmo. A grande riqueza da Amazônia está na umidade que essa floresta vai gerenciar para o resto do mundo. Tá? Então, a grande riqueza dela ali, além dela estar viva, porque sem a floresta, nós vamos ver mais tarde que nada funciona, é essa umidade do ar que nós encontramos dentro dessa, por causa dessa floresta. Os rios voadores são formados de correntes de ar que vêm do Atlântico inicialmente, passa pela região amazônica, se beneficia do aporte de água que vem da própria vegetação, através do processo de evapotranspiração das árvores. Ela se junta, faz essa corrente. A corrente de ar úmido é parada pela barreira natural que representa a Cordilheira Andina, que não deixa passar uma boa parte desse ar pelo Peru, por exemplo, força um pouquinho essa corrente pelo sul, e vai trazendo justamente esses benefícios enormes para a economia, para o bem-estar de todo o país. Uma curiosidade interessante é que a quantidade de vapor d'água transportada pelos rios voadores é tão grande que pode ter a mesma ordem de grandeza ou até mais da vazão do rio Amazonas, que é de 200 mil metros cúbicos por segundo. Estudos mostraram que uma árvore com copa de 10 metros de diâmetro é capaz de bombear para a atmosfera, em um único dia, mais de 300 litros de água em forma de vapor. Isso é mais que o dobro da água que um brasileiro usa diariamente. Na Amazônia, existem bilhões de árvores. Já imaginou quanta água a floresta toda está bombeando a cada 24 horas? Mostrando para a gente as diferentes vegetações que nós vamos encontrar nessa Amazônia. A gente acha até savana, que seria campos, né? Que seria quase um cerrado ali brasileiro. Pode ver que ela está aqui, ó, nessa região de transição, tá vendo? Né? Essas árvores, elas podem chegar a 60 metros. Tá? Em alguns pontos dessa floresta de terra firme, o sol não consegue chegar ao solo. Né? O que você tem em alguns lugares ali, a densidade é tamanha, né? E essas folhas, elas são tão verdes, que elas às vezes dificultam o raio solar chegar até o solo, o que gera no solo uma grande umidade. E é justamente essa umidade, esse humus que vai sendo formado nesse solo é que proporciona a capacidade de alimentar essa floresta. Então, a várzea ela vai ficar algum período do ano inundada, outro período do ano menos inundada. Em geral, ela está nas beiras dos rios, né? Lógico, porque são esses rios que vão criar a condição de cheias para que essas florestas fiquem um determinado tempo do ano inundada e outro determinado tempo do ano, quando o rio abaixa, quando o rio diminui o seu volume de água, essa floresta volta a ter terra firme novamente. Então, ela depende muito da vazante do rio, né? Que a gente tem um exemplo de uma foto da várzea cheia, tá? Eu vou botar agora uma foto dela vazia, sem água. Então, a gente vê o solo. Você não diz que isso aí é uma floresta que fica submersa, né? Mas ela fica determinada. E essas árvores, vocês veem que elas não são pequenininhas, né? Você vai ter árvores de 20 metros. A Mata de Iguapó é uma característica ali dos rios amazônicos, né? É onde a gente vai encontrar a Vitória Régia, né? Você também tem algumas árvores que são altas, você não tem só a gramícea, não, você tem outros tipos de árvore. Tem muito cipó, né, por causa da umidade, muita planta aquática. Uma dessas grandes plantas é a Vitória Régia, que tem aquelas raízes profundas, né? É a famosa, é um emblema, um símbolo da região amazônica. Todos os nossos biomas,
eles estão sofrendo, nos 2 últimos anos, principalmente, de 18 para cá, com incêndios e devastação. A Amazônia, principalmente. Se nós olharmos aqui, ó, se alguém quiser fazer pergunta, pode fazer. De 2018 para 2019, nós tivemos 30% a mais desses incêndios. E esses incêndios, na grande maioria, eles são criminosos. Tá? O Cerrado é um dos biomas mais atingidos por essas. E o Cerrado está muito próximo da Amazônia. Um depende do outro, né? Como o Pantanal também. E é surpreendente, assustador, como nós estamos destruindo a Amazônia nesses 2 últimos anos. Vamos encontrar planícies, sim, daí a gente tem as inundações, daí a gente tem as varjas, mas nós também vamos encontrar o pico mais alto do Brasil ali, no Planalto das Guianas. Então, a gente tem grandes planaltos, a gente tem depressões também, tá? Tá aqui, a gente tem um relevozinho do que a gente tem. É interessante você olhar os Andes. A Amazônia, ela fica quase que numa depressão, mas aqui dentro também nós temos pequenos planaltos, tá? Aqui nós estamos com um relevo mais alto. Os Andes é alto de chegar a 8.000 metros de altitude. E as Guianas também chegam na faixa de 4, e o Planalto brasileiro. Tá? Então, a Amazônia ela se concentra aqui dentro. Né? A gente tem aqui os principais rios. É interessante que os Andes cria uma vertente. O que é vertente? É um degrau. Os rios, a maior parte desses rios aqui, eles nascem 2 Andes, ou dos planalto aqui das Guianas. Então, eles nascem lá de gelo, o Amazonas é um deles, ele nasce aqui assim pelo Peru, ele vem descendo aqui, esse planalto todo, os Andes, o planalto, chega e entra aqui no Brasil com o nome de Solimões, e quando chega em Manaus, recebe o nome de Rio Amazonas. Tá? Então, a gente tem todos os rios dessa região, são muitos, eles nascem dessas altitudes ali, dos Andes, das Guianas, do Planalto brasileiro, e vão desembocar todos eles aqui nesse que a gente chama de vertente do Atlântico. Né? Eles nascem daqui, do oeste para o leste. Tá? Então, a gente tem, a Amazônia ele tem esses limites. Né? Os Andes é um limite para a Amazônia, por causa da altitude, a Guianas também, e o Planalto brasileiro. Tá? Aqui, ó. Aqui a gente tem um mapinha mais atualizado. Esse mapinha não está tão atualizado, não, porque essa planície amazônica, que ela é um pouquinho menor, ela não é tão larga quanto está nesse mapa, não. Mas eu não achei o outro mapa, eu mantive esse mapinha. Aqui a gente tem o Planalto brasileiro. Aqui, ó, o Planalto das Guianas. Aqui a gente tem o Pico da Neblina, que é o maior pico brasileiro, tá? A maior altitude. Tá? Então, quer dizer, a Amazonas é um lugar que não é único, né? Ela tem 1.000 Amazônias aí dentro, né? Cada região, né? Essa foz aqui do Rio Amazonas, ela é brilhante, né? Você tem a foz em delta, você tem a foz em estuário, é uma riqueza muito grande. Esses rios, vocês veem, ó, são rios de planalto, tá vendo? O Rio da Madeira, o Rio Negro, eles nascem aqui no Planalto Central e vão de encontro à planície amazônica. Aqui a gente tem as altitudes, ó, bem aqui a gente tem outras serras, está vendo? Então, a Amazônia, além de tudo, tem também serras, né? Está vendo aqui, ó? A gente tem alguns picos mesmo. Aqui é o Pico da Neblina. Olha que lugar bonito. A gente vai ter, claro, uma região de clima equatorial. Por que clima equatorial? Porque ela está no Equador, né? Ela é cortada pelo Equador. Então, ela tem incidência de sol o ano inteiro, ela recebe uma quantidade enorme de insolação, né? O Equador está aqui, ó, cortando a Amazônia. E ela tem também um pouquinho do tropical,
nessa região toda, né? Porque abaixo da linha do Equador a gente está dentro dos trópicos. A gente pode observar que as temperaturas são essa linha aqui em vermelho. E essa coisa azulzinha aqui, esse gráfico em azul, é a quantidade de chuvas, precipitação que a gente chama, né? Ano passado eu cheguei a trabalhar um pouco isso aqui, vocês talvez lembrem. Então, quando eu pego aqui essa região da Amazônia, presta atenção, eu tenho chuva o ano inteiro, sendo que tem um determinado mês aqui, que é maio, né? Começa em março, abril, maio, ele dá uma subidinha, sobe-se um pouco mais. Quando vai dando lá, agosto, vai caindo um pouquinho, mas mesmo assim, é muito alta a incidência de chuva. Se você comparar com outras regiões, vocês vão ver que é muita concentração de água. Por quê? Porque toda essa região aqui, ela é coberta por uma massa de ar, que é proveniente da evaporação e transpiração da própria floresta amazônica. O matamento, ele modifica a quantidade de umidade no ar. Claro, porque se eu tenho uma incidência de sol o ano inteiro, uma quantidade muito grande, porque eu estou na linha do Equador, então eu estou recebendo sol direto. As árvores, elas transpiram, como nós. Então, ela manda para o ar água. Essa água, em contato com o calor, ela transforma-se em chuva. Mas grande parte desse vapor se espalha pelo resto do território. Se eu arranco a árvore, eu vou diminuir a quantidade de evaporação e de transpiração. Então, a floresta amazônica, ela é fundamental para todo o sistema planetário, praticamente. Eles têm formação por degelo dos Andes e volume de água das chuvas. Se eu tiro a floresta, se eu tiro uma parte dessa floresta, eu vou diminuir a quantidade de umidade do ar. Se eu diminuo essa quantidade de água no ar, eu vou diminuir a precipitação de chuva. Se eu diminuo a precipitação de chuva, a quantidade de chuvas, eu vou diminuir o volume dos rios. Se eu diminuo o volume dos rios, eu vou diminuir a nutrição do solo, eu vou diminuir a quantidade novamente, de transpiração e evaporação desses rios. O que eu vou ter futuramente nessa região são rios secos. Os rios vão secar e nós vamos ter um deserto. Porque o solo da Amazônia, ele é pobre, ele é arenoso, né? Ele não é um solo nutritivo. Então você diz, poxa, mas se ele não é um solo nutritivo, como é que ele comporta uma floresta? É aí que entra a beleza da vida. É aí que entra a beleza do bioma. O que faz o solo manter a floresta é a própria floresta. Porque como é que se alimenta essa floresta? É um ciclo, né? Como chove diariamente cai folhas nesse solo. Grande parte dessa copa, dessa floresta, não permite que chegue muito ali, no fundo lá da terra, o sol. Então, essas folhas, elas vão se apodrecendo, bichos vão morrendo. Então, você vai criando uma riqueza de humus sobre esse solo que alimenta essas árvores. Essas árvores transpiram, geram umidade no ar, chove, os rios enchem, cria aquela quantidade enorme de água nas suas beiras, que alimentam essas árvores e que alimenta essa floresta. Então, é um ciclo, uma coisa, é igual um elo de corrente de bicicleta. Se você quebrar um desses elos, você não anda mais de bicicleta.
uma quantidade assim que nem se conhece muito de animais nessa floresta. Tá? Eu botei um exemplo de um macaquinho, a onça, que não é uma onça enorme, mas ela tem um fator de equilíbrio muito grande ali, pássaros, e é muito interessante que os pássaros amazônicos, os macacos, né, a própria onça pintada, os animais, os répteis, as pererecas, os sapos, eles são coloridos, né? É uma defesa do próprio animal, né? E, ao mesmo tempo, é pela riqueza de frutos e de alimentos, né, que você vai tendo dentro dessa floresta aí. Eu botei essa foto que eu achei essa foto brilhante, né? Para a gente ter a dimensão da grandeza, né, dessa floresta, né? Como nós somos pequenos dentro desse universo. Eu vou finalizar a aula com esse videozinho tirado do site da National Geographic, tá? Tem outros lá para vocês assistirem também. Um abraço para todos.